Olá, boa tarde alunos e colegas aqui do grupo de revisão para o exame da OAB de Direito Penal e Processo Penal. Hoje então eu vou dar continuidade ao estudo do crime de homicídio, continuando com a análise das qualificadoras do crime de homicídio. Até a aula passada nós estudamos até o inciso 4º do parágrafo 2º e hoje eu passo a análise do inciso 5, que vai dizer que também será qualificado o homicídio quando ele for cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então, nesta hipótese, eu tenho uma conexão entre o crime de homicídio e outro crime. E nós temos duas espécies de conexão. Nós temos a conexão teleológica, quando a gente mata para assegurar a execução de crime futuro. Então, por exemplo, o agente mata o pai para poder estuprar a filha, o agente mata o segurança para poder sequestrar o empresário. E nós temos a conexão consequencial, quando a gente mata para assegurar a impunidade, a vantagem ou a ocultação de um crime passado. Então, por exemplo, o agente mata a pessoa que o reconheceu pela prática do crime. Ou então, o agente mata o coautor do furto para ficar com a totalidade do objeto subtraído. Informações importantes em relação a essa qualificadora. O outro crime de que fala a lei pode ser tanto da autoria do homicida como de pessoa diversa. Uma segunda observação importante é que na conexão teleológica, aquela em que o agente mata para assegurar a execução de um crime futuro, esse crime futuro nem precisa ocorrer para que eu tenha caracterizado a qualificadora. Então, basta que ele mate para garantir a execução de outro crime. Se esse outro crime ocorrer, então eu terei concurso entre o homicídio e esse crime futuro. Uma terceira observação que é importante é que matar para assegurar a execução de uma contravenção penal não gera essa qualificadora, porque a lei expressamente fala para garantir a execução de crime, não de contravenção. Portanto, se o agente matar para assegurar a execução de uma contravenção penal, não incidirá a qualificadora. Ok? Então, terminamos essa qualificadora do inciso 5 e passamos para a qualificadora do inciso 6, que é a única qualificadora que tem o nome em iuris, que é o feminicídio, que vai dizer que é feminicídio, então o homicídio será qualificado quando ele for cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Essa qualificadora foi incluída no Código Penal pela Lei 13.104 de 2015. Agora, é importante que vocês saibam que para a incidência desta qualificadora do feminicídio, eu tenho que ter necessariamente uma violência praticada contra a mulher em um contexto caracterizado por uma relação de poder, de submissão. É que nós chamamos de uma violência de gênero, aquela que é praticada por homem ou mulher contra a mulher em situação de vulnerabilidade. Então é imprescindível que a conduta do agente esteja motivada pelo menosprezo, a discriminação à condição de mulher. E é somente nesta hipótese é que eu terei a incidência da qualificadora do feminicídio. Então vamos trabalhar com alguns exemplos para que vocês possam perceber essa diferenciação. Então, um primeiro exemplo. O marido que mata a mulher porque acha que ela não tem o direito de se separar dele. Então, ninguém tem dúvida que nesse caso, que o marido mata a mulher porque ele entende que ela não tem direito de se separar, então ele trata a mulher como se fosse um objeto dele, ninguém tem dúvida que nesse caso incidiria a qualificadora do feminicídio, porque eu tenho a presença de uma violência de gênero. Um segundo exemplo, o companheiro que mata a companheira porque quando ele chega em casa, o jantar não estava pronto. Então, é aquele homem que entende que a mulher serve para isso, para cozinhar para ele. Então, também ninguém tem dúvida que nesse caso está presente uma violência de gênero e que eu teria a incidência da qualificadora do feminicídio. Agora, olha esse terceiro exemplo.
dois irmãos que vivem na mesma casa e disputam a herança do pai falecido. Em determinado dia, o irmão entra no quarto da irmã e mata ela com o objetivo de ficar com a totalidade da herança. Então, neste caso, eu não tenho uma violência de gênero, porque o irmão, ele não matou a irmã porque ele menospreza a figura da mulher. Mas a morte tem como único objetivo o patrimônio deixado pelo pai. Então, neste caso, não estando presente a violência de gênero, eu não aplicaria a qualificadora do feminicídio. Eu posso ter outra qualificadora, mas não a qualificadora do feminicídio. E um quarto exemplo, um homem que havia sido dispensado do seu trabalho por sua empregadora, uma empresária, então uma mulher. E ele mata ela por não se conformar pela sua dispensa com justa causa. Então, nesse caso, também ninguém tem dúvida que não está presente a violência de gênero. Então, ele não matou a sua empregadora porque ele menospreza a figura da mulher. Ele matou porque ele não se conformava com a sua dispensa. E ele mataria um homem se fosse o seu empregador. Então, como não teve como motivação uma violência de gênero, neste caso, também não incidiria a qualificadora do feminicídio. O parágrafo 2º, letra A do Código Penal, vai dizer que considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve 1. A violência doméstica e familiar. 2. O menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, o inciso 2, ninguém tem dúvida que ali é uma violência de gênero. O problema é o inciso 1, que vai dizer que considera-se que há razões da condição do sexo feminino para a incidência da qualificadora do feminicídio quando existe a violência doméstica e familiar. Mas como eu já demonstrei para vocês, nem sempre um caso de violência doméstica e familiar vai gerar a incidência da qualificadora do feminicídio, porque tem que estar presente a violência de gênero. Então, na interpretação desta qualificadora do feminicídio, é indispensável que eu tenha a presença da violência de gênero, aquela violência preconceito, discriminação à figura da mulher. Então, essa qualificadora do feminicídio, ela tem como sujeito ativo tanto o homem como a mulher. Então, quanto ao sujeito ativo, é crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Geralmente, na maioria dos casos, é praticado por homem, mas também pode ser praticado por mulher, claro, desde que presente a violência de gênero. Agora, quanto ao sujeito passivo, obrigatoriamente eu tenho que ter uma pessoa do sexo feminino. Importante vocês cuidarem com a vigência dessa qualificadora do feminicídio. Por quê? Como eu já adiantei, essa qualificadora foi introduzida no Código Penal pela Lei 13.104 de 2015, que entrou em vigor em 10 de março de 2015. Eu sempre gosto de falar na aula que ninguém tem dúvida que mesmo antes da introdução da qualificadora do feminicídio no Código Penal pela Lei 13.104 de 2015, ninguém tem dúvida que matar a mulher com violência de gênero, então essa violência preconceito e discriminação, ninguém tem dúvida que mesmo antes da vigência da Lei 13.104 de 2015, matar a mulher com violência de gênero também era um homicídio qualificado, mas pelo motivo torpe. Agora, quando as questões de prova, em especial da OAB, tratam desse assunto, e em especial quando eles trabalharem com essa data, 10 de março de 2015, eles vão querer que você tire a qualificadora se o crime foi praticado antes do dia 10 do 3 de 2015. E por quê? Porque ninguém tem dúvida que a criação de uma nova qualificadora é uma lei penal que prejudica o agente. Então, a pessoa que praticou o crime antes de 10 de 3 de 2015 não pode ter a incidência da qualificadora
do feminicídio. E foi exatamente isso, pessoal, que já foi cobrado pela FGV no exame da OAB. Olha só como eles cobraram essa questão. No dia 5 de março de 2015, Vinícius, com 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela com a intenção de matar. Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por 1 semana. No dia 12 de março de 2015, porém, Clara veio a falecer em razão das lesões causadas pelos disparos da arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu a denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, que é homicídio qualificado pelo feminicídio. Uma vez que, em 9/3/2015, foi publicada a Lei 13.104, que previu a qualificadora antes mencionadas, pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher por razões de ser ela do gênero feminino. Durante a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para manifestação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para o qual foi intimado, pugnar pelo imediato. Aí a resposta dada pela FGV foi o afastamento da qualificadora do homicídio. Então percebam, sempre que a questão tratar do feminicídio praticado antes de 10/3/2015, ele vai querer como resposta o afastamento da qualificadora. Mesmo que na prática a gente saiba que matar mulher por condições do sexo feminino, com violência de gênero, mesmo antes da vigência da lei, era também homicídio qualificado, mas pelo motivo torpe. Mas na questão, eles vão querer como resposta o afastamento da qualificadora. Tá bom, pessoal? Então, terminamos essa qualificadora e passamos agora para a última qualificadora prevista no inciso 7, que é o chamado homicídio funcional, que vai dizer que o homicídio também será qualificado quando for cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição. Então, quais são as autoridades que abrangem essa qualificadora? Então, os agentes descritos no artigo 142, então são os agentes integrantes das Forças Armadas, então, Marinha, Exército e Aeronáutica. Também aqueles agentes descritos no artigo 144 da Constituição Federal, que são os órgãos de segurança pública. Então aqui vai abranger Polícia Federal, policiais federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, guardas municipais, agentes de trânsito e Corpo de Bombeiros. Então, todas essas pessoas estão abrangidas pela qualificadora. Também as pessoas que são agentes do sistema prisional, como diretor de penitenciária, agentes penitenciários, os componentes da Comissão Técnica de Classificação, da Comissão de Exame Criminológico, do Conselho Penitenciário e, por fim, os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, que na realidade a Força Nacional de Segurança Pública é integrada por policiais dos estados e da Polícia Federal. Então, se eu praticar um homicídio contra uma dessas pessoas no exercício da função ou em decorrência nela, ou então nos parentes acima citados, eu terei então a qualificadora do homicídio funcional. Uma observação importante é que esta qualificadora
ela pode abranger os servidores aposentados, desde que o homicídio se dê em decorrência da função. Então, por exemplo, um delegado que após uma operação acaba desarticulando uma quadrilha. Posteriormente, ele já aposentado, na praia, passando férias, é reconhecido por um dos agentes dessa associação criminosa que acabam o matando, tendo em vista aquela prisão que ele acabou fazendo quando ainda estava em serviço. Então, é possível aplicar essa qualificadora no caso do homicídio em relação a servidores aposentados. Outra observação importante é que não vai abranger os parentes por afinidade. Então, o parentesco por afinidade é aquele que decorre do casamento ou da união estável, como cunhado, sogro, genro, noras. Então, nesse caso, não estão abrangidos por essa qualificadora. E talvez a informação mais importante é que eu tenho que ter uma finalidade específica. É uma relação com a função. Então não basta que o agente tenha cometido o crime de homicídio contra alguma dessas pessoas acima citadas. É indispensável que o homicídio esteja relacionado com a função desempenhada por essas pessoas. Então eu tenho 3 situações que podem ocorrer. 1. O indivíduo foi vítima de homicídio no exercício da função. Então, por exemplo, um PM que está fazendo ronda no bairro e acaba sendo executado por traficantes. Então, neste caso, o homicídio foi cometido no exercício da função. Segunda situação, o indivíduo foi vítima do homicídio em decorrência da sua função. Então, o delegado de polícia, por exemplo, é morto pelo traficante como vingança por ter prendido a quadrilha que ele chefiava. Então, o homicídio teve como decorrência a função. E uma terceira situação, o familiar da autoridade, o agente, foi vítima do homicídio em razão dessa condição de familiar de um dos integrantes dos órgãos de segurança pública. Então, por exemplo, o filho do delegado é morto por uma organização criminosa, tendo em vista que o seu pai, o delegado, acabou apreendendo uma grande quantidade de drogas desta associação criminosa. E por consequência, então, não haverá a incidência desta qualificadora se o crime foi praticado contra um desses agentes já citados, mas se não tiver nenhuma relação com a função. Então, olha exemplo, um policial civil de folga está em uma boate e acaba paquerando uma mulher que ele não percebeu que estava acompanhado por seu namorado que tinha ido até o banheiro. O namorado, ao perceber, vem e acaba desferindo um tiro ou uma facada e mata o policial civil. Então percebam que o namorado nem sabia que aquela pessoa era um policial civil. Então a morte daquele policial civil não tem nenhuma relação com a função. Então, nesse caso, eu não teria a incidência desta qualificadora do homicídio funcional. Então é importante que vocês saibam que esta qualificadora ela não protege a pessoa, mas sim a função desempenhada pela pessoa. Então guardem isso que vocês não terão dificuldade para resolver as questões apresentadas no exame da OAB. Essa qualificadora também foi acrescentada ao Código Penal pela Lei 13.142 de 2015 e ela entrou em vigor em 10/3/2015. Então, cuidado se a questão tratar dessa data, 10/3/2015, então, o agente que praticar o crime em data anterior a 10/3/2015 não terá incidência dessa qualificadora, porque ela é uma lei nova prejudicial ao agente. E essa questão está boa para cair porque a FGV já cobrou no caso do feminicídio, porque eles gostam muito de combinar a parte especial com pontos da parte geral. Então, nesse caso, eles tratariam do crime de homicídio qualificado com a lei penal no tempo. Então, tomem cuidado se a questão
trabalhar com datas em relação também ao homicídio funcional. Informação importante, observação importante quanto ao homicídio qualificado é que sempre o homicídio qualificado será considerado crime hediondo. Nas aulas passadas, nós estudamos que o homicídio simples, em regra, não será hediondo, salvo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. E o homicídio privilegiado nunca será considerado crime hediondo. Agora, o homicídio qualificado sempre será considerado crime hediondo. E uma pergunta importante e que é muito cobrada em concurso, e é importante também que vocês saibam para o exame da OAB. É possível que o homicídio seja, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado? É o que nós chamamos de homicídio híbrido, quando ele tem ele será ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Existe essa possibilidade? A resposta é sim, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva, que são aquelas ligadas aos meios e aos modos. Por quê? Porque o privilégio é subjetivo e ele só será compatível com as qualificadoras objetivas. Então, a resposta de vocês é possível o homicídio ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado, desde que as qualificadoras sejam objetivas, ligadas aos meios e aos modos. Por quê? Porque o privilégio é subjetivo e somente é compatível com as qualificadoras objetivas. E por fim, a pergunta: e esse homicídio qualificado e privilegiado, ele continua sendo hediondo ou não seria hediondo? A resposta de vocês é que o homicídio qualificado privilegiado, também chamado de homicídio híbrido, ele deixa de ser hediondo por dois fundamentos. Primeiro, porque eu não tenho a previsão legal lá na lei dos crimes hediondos como crime hediondo do homicídio qualificado e privilegiado. A doutrina também utiliza o artigo 67 como forma de analogia. O artigo 67 do Código Penal vai dizer que no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, como que a doutrina lê esse artigo aqui para o homicídio qualificado e privilegiado? Então, no concurso de agravantes e atenuantes, aí eles fazem a leitura. No concurso de qualificadoras e privilegiadoras, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. E quais são as circunstâncias preponderantes? Vai dizer a lei, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, que são circunstâncias subjetivas. Como no homicídio qualificado e privilegiado, eu tenho qualificadoras objetivas e o privilégio que é subjetivo, deve prevalecer a parte subjetiva, que é o do privilégio. Como eu já falei para vocês, que o homicídio privilegiado nunca será crime hediondo, o homicídio qualificado privilegiado também não será considerado crime hediondo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, entre no nosso canal lá no YouTube, inscreva-se para receber novas notificações dos futuros vídeos. Até mais, bons estudos!